Olá, meus amores do sexto ano. A Proeli está de volta para mais uma aula e a aula de número 5. Isso mesmo. E a nossa aula de hoje tem como tema fonemas e letras, certo? E antes de entrarmos nesse conteúdo de fonemas e letras, a gente vai revisar um pouco sobre o que? O nosso alfabeto, que vocês já conhecem porque aprenderam há muito tempo, né? Afinal, já estão no sexto ano. Aqui temos o nosso alfabeto, que ele é composto de quê? Por 26 letrinhas. E cada letrinha dessa, observe, letra. Cada letrinha dessa, né, tem o seu som. Observe que eu falei que cada letra tem o seu som. Então, vamos agora conceituar o que é fonema e o que é letra, certo? Então, conceituando o que é que diz certas definições de certos livros, certas gramáticas, diz que fonema é a menor unidade sonora das palavras. Vamos observar aqui, ó. Observe essa escrita aqui, ó. Começo. E observe essa outra. Começo. Começo. Então, se vocês observarem, uma está representada como essa palavra é representada pelo som. E a outra como ela é representada pela escrita. Então, vamos definir fonemas com outras palavras. Gente, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que fonema é a reprodução do som. Quando a gente reproduz, a gente fala uma letra, certo? Quando a gente junta aquela letrinha com outra, que formam uma família, aí sai o som das duas ou das três, certo? Então, se você observar aqui, ó, começo aqui é como eu falo a palavra, como eu falei, como saiu o som da minha boca, certo? Então, aqui são os fonemas, o som. E aqui, ó, as letrinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas, certo? Tem lá no nosso alfabeto da língua portuguesa. Observe aqui, ó, excitante. Olha só o som de excitante, como é que excitante sai. O som dessa palavra sai da nossa boca. E-S-I-T. Olha só o tan. O tan como se o azinho tivesse um tiozinho. Então, I-T-I, excitante. E na escrita, como é que se escreve? Com E-X-C, tá vendo? E-X-C-I-T-A-N-T-E. Mas pronunciamos excitante. Ok? Então, aqui dá para vocês verificarem como, nitidamente, quando o fonema, que é o som, e as letrinhas de cada palavrinha dessa. Então, letra é a representação gráfica dos fonemas da fala. Aqui eu falei produzir o som e aqui eu representei com letras esse som. Compreendido? Então, fonema é o som da palavra, que ela sai da nossa boca, daquelas letrinhas, e quando eu escrevo, represento graficamente esse som, eu utilizei o quê? As letrinhas, ok? Temos também, ó, classificação dos fonemas. Como é que esses fonemas, esse som que sai da nossa boca, eles são classificados? Então, a gente viu no início, revisou o alfabeto. Dentro desse alfabeto, que são 26 letrinhas, dentro dele a gente tem o que? A gente aprendeu que tem vogais e tem o que? Consoantes. Primeiro, ó, eles se classificam em vogais, que essas vogais elas podem ser orais e nasais, certo? Pronto, mas o que é mesmo vogal? A gente lá na alfabetização a gente aprende que vogal é A, E, I, O e U, certo? A, E, I, O e U. Mas quando a gente vai estudar a questão dos fonemas, a gente vai aprender que vogal é o fonemas entendidos com o som mais forte, ou seja, são aquelas vogaizinhas que a gente aprendeu, A, E, I, O e U, pronunciadas com o som bem mais forte, certo? Então, as vogais elas se classificam em orais e nasais, e dentro desses fonemas nós vamos ter, no alfabeto nós temos as semivogais. A gente vai ter vogal e tem as semivogais. As semivogais, é o oposto de quê? Das vogais.
Por quê? Porque as semivogais são os fonemas conhecidos como semitons, ou seja, sons pronunciados um pouco mais fraco, né? Então, com som mais fraquinho. E quais são? De acordo com os estudos da nossa gramática da língua portuguesa, considerado como semivogais, nós temos essas duas letrinhas, I e U, certo? As demais, A, E e O, são consideradas como vogal. I e U são semivogais. Prestem bem atenção. Quais são as vogais? A, E e O. I e U são consideradas semivogais. Semivogais por quê? Porque são pronunciadas com som mais fraco. Mas quando é que elas são pronunciadas com som mais fraco? Quando elas vierem juntas de uma vogal, que é pronunciada com som mais forte. Observe só, eu tenho uma palavra caixa. Na palavra caixa, ó, eu tenho A, que é considerada vogal, o I, que é considerado semivogal. Então, na palavra peixe, eu tenho E, que é considerado uma vogal com um som mais forte, e o I, considerado uma semivogal, que é pronunciada com um som mais fraco, ok? Mas vamos ficar atentos. O que é que eu quero que vocês fiquem atentos? Olha só, nas palavras Cláudio e na palavra falavam, observem só. Cláudio e falavam, as letras O de Cláudio lá no final e a letra M de falavam, elas são consideradas o quê? Semivogais. Como assim, Pro? M, semivogal? Mas a Pro falou nesse instantinho, um instante atrás, que as vogais são as letrinhas A, E, O, A, E, I, O e U. E como que M, que não é nem A, nem E, nem I, nem O, nem U, é uma semivogal? Deixa eu só explicar para vocês. Vamos observar a pronúncia, o som que sai da nossa boca quando a gente fala a palavra falavam. Quando eu pronuncio falavam, quando eu chego lá no finalzinho, esse vão, o M tem só de me? Tem? Não, o M não tem um só de me, ele tem um som de ão. É como se tivesse um A e um ão, ou então A com um tio em cima. Então, por isso que esse M, lá no finalzinho, o AM, é considerado o M como uma semivogal. Por que que ela é semivogal? Porque ela tem som de U. E, de acordo com a classificação, o U é uma semivogal. Então, a mesma coisa acontece com Cláudio. A Pro disse que as vogais eram A, E e O. E semivogais seriam só apenas I e U. Como é que Cláudio, que tem o O no final, o O vai ser uma semivogal? Pelo mesmo fato, pela pronúncia do fonema. Quando eu pronunciei Cláudio, eu pronunciei Cláudio. O O tem um som de U, é Cláudio, não é Cláudio, é Cláudio. Então, essa pronúncia desse O foi com som de U. Logo, se o O tiver som de U, ele vai ser classificado como uma semivogal. Assim, se o M lá no final falavam, cantavam, tiver som de U também, esse Mzinho vai ser considerado como uma semivogal, apesar dele ser classificado dentro do conjunto das letrinhas, que é o alfabeto da língua portuguesa, como uma consoante, que a gente vai ver agora, que são consoantes. Consoantes são sons que encontram obstáculos pela passagem de ar. Quando a gente vai pronunciar no aparelho fonador, pronunciar as palavrinhas, então são aquelas palavras. Então, para ensinar, para que vocês aprendam, quando tem o alfabeto nas 26 letras, quando eu tiro as vogais A, E, I, O e U, as outras letras que restam nós chamamos de quê? De consoantes, ok? Mas vejamos aqui, ó, a seguinte pergunta. Fonemas é o mesmo que letra? Fonema é o mesmo que letra? Que a gente está estudando fonemas e letra. O som e a escrita de cada palavra. Mas será que fonema é a mesma coisa que letra? Claro que não. A gente já deu para perceber que fonema e letra são duas coisas distintas, diferentes. Vejamos aqui, ó. Como é que a gente vai saber? Ó? Observe a palavra sapato.
Aqui eu tenho todas as letrinhas da palavra sapato. S-A-P-A-T-O. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, não é isso? Quando eu vou pronunciar aqui, ó, quando eu coloco essas barrinhas, eu pronunciei sapato, ó, certo? Mas vejam a palavra táxi. Observe que táxi, quantas letrinhas eu tenho? T-A-X-I. Eu tenho 4 letras. Só na escrita eu tenho 4 letras, certo? Mas quando eu pronunciei o fonema, o som que saiu da minha boca, como foi que saiu? Saiu o som do T, do A, do K, ó. Táxi, táxi, si. Então, aumentou um som, ou seja, aumentou um fonema ao pronunciar a palavra táxi, certo? Eu não pronunciei a palavra taxi, com o som de X. Eu pronunciei táxi. Então, tem um som a mais, que é o som do K. Logo, eu tenho 4 letras na palavra táxi, mas quando eu pronunciei, que são os sons, os fonemas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, certo? A palavra campo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? Eu tenho o C, eu tenho o A, eu tenho o M, eu tenho o P e eu tenho o O. Mas quando eu pronunciei o som, que é o fonema que saiu da minha boca, eu pronunciei cam, som de K, e esse azinho contínuo que é o som de an. Eu não pronunciei o som do me, não pronunciei, eu pronunciei o A com o acento tio, ok? Que ficou apenas 1, 2, 3, 4 sons ao eu pronunciar a palavra campo, certo? Então, infantil, observe o in, a mesma coisa. O n, eu não pronunciei o ne, não pronunciei, eu pronunciei in, como se tivesse um tio em cima do i. Então, infam, mesma coisa com fan, pronunciei, não tem o n, é como se tivesse um tio. E tio, né, eu pronunciei o L como se fosse um U, a letrinha U, tio, infantil, certo? Logo infantil eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E quantos fonemas que saiu da minha boca? O som saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Enquanto aqui eu tinha 8 letras, aqui eu só tenho 6 fonemas. Por isso aqui, fonemas não é a mesma coisa que letra. E eu quero sempre relembrar para vocês, ou seja, lembrar que fonema não é a mesma coisa que sílaba. Não vamos confundir. Quando vocês forem contar as letras e forem contar o fonema, não contem como se fosse sílaba. Sílaba é quando eu pego uma consoante e outra, uma vogal, no caso F com A, Fá. Aí eu pronunciei uma sílaba. Mas quando eu digo Fá, eu pronunciei tanto o som do F quanto o som do A. Logo aí eu tenho 2 fonemas. Se fosse em relação à sílaba, eu ia ter apenas Fá como uma sílaba. Então, prestem bem atenção, porque tem muita gente que confunde. Ao contar a quantidade de fonemas de uma palavra, conta a quantidade de sílaba. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado. Fonema é diferente de sílaba, assim como também fonema é diferente de letras, ok? Então, nossa aula sobre fonemas termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.